Você me ouve ainda? Me ouve, Sofía? ¿Qué dices? ¿Me oye? Sí, te escucho. Ujú. ¿Tú me escuchas bien? Sí, está bien. Su sonido está bien. Entonces vamos. Bom, vamos começar então. Boa tarde para todas e todos. Nós estamos aqui com Sofia Monsalve, secretária-geral da FIAN Internacional, que é a organização internacional que trabalha para a defesa e promoção do direito humano à alimentação e nutrição, e representa um dos polos de articulação dos movimentos sociais com as ONGs pela soberania alimentar também. Nós estamos passando por um momento extremamente crítico no mundo e eu acho que é um momento importantíssimo de ouvir a voz da FIA Internacional, somente nessa questão que é a relação entre a alimentação saudável como um fundamento da nova sociedade em harmonia com o planeta. Nós estamos a ponto de ter um novo sistema, uma nova cúpula mundial de alimentação, provavelmente no ano que vem. Dessa vez, uma participação ampla e efetiva do setor, com um controle muito grande sobre o setor, sobre a própria conferência. Então, nós temos que nos preparar para isso e estar alertas para as mudanças que estão acontecendo no campo mundial, apesar da gente ter que prestar atenção nesse quadro nacional. Eu passo a palavra para a Sofia. É um prazer tê-la conosco aqui. E eu vou fazer a tradução consecutiva. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran placer estar hoy con ustedes. Me gustaría, si pudiera verlos, no sé si después cuando tengamos la parte de preguntas y respuestas, pudiera verlos para así poder tener una conversación más de cara a cara y yo poder conocerlos y aprender también de ustedes. Muito prazer em estar com vocês. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e eu queria dizer que quando eu for falar, eu gostaria de, quando eu for ouvir as perguntas, eu gostaria de ver o rosto de vocês para a gente poder estabelecer uma relação mais direta de conhecimento entre nós. Bien, sí, agradecerle entonces a Flavio por la invitación. Y bueno, el título de la charla hoy en día, como dijo Flavio, es Alimentación saludable como fundamento para una nueva sociedad en armonía con el planeta. Y entonces quisiera... Ratito. Solo estoy diciendo el título. Sí, pero... Então, boa tarde. Como o Flávio falou, o título é esse que eu tinha lido, que é Alimentação Saudável como Fundamento da Nova Sociedade em Harmonia com o Planeta. Sí, y cuando estuve preparando cómo enfocar la charla con Flavio, como ele esteve preparando para fazer a palestra comigo, acordamos que lo mejor sería presentar algunas reflexiones, no tanto analizando la crisis o las múltiples crisis en las que estamos ahora,
todos inmersos y confrontados en cualquier país donde estemos prácticamente. Então, quando nós discutimos a possibilidade de fazer uma apresentação que não fosse uma análise de todas as situações que estão acontecendo em diferentes países. Sino más bien que fuera una presentación tratando de identificar elementos claves que nos ayuden a reimaginar, a reinventar, a recomponer o a inventar algo nuevo que va desde la alimentación, pero también la sociedad, nuestros gobiernos, los gobiernos, la manera de la convivencia humana y planetaria. Mas sim tentar identificar alguns elementos, alguns pontos que pudessem descrever, entender como que a nossa sociedade, nossa alimentação, ela se encaixa nessa nova realidade planetária. Sí, ¿cómo la queremos reinventar? ¿Cómo queremos más hacer un ejercicio de imaginación, de cómo... Sim, como queremos reinventá-las, como queremos fazer um exercício de imaginação, de pensar de novo, tudo isso. Exacto. Entonces yo quisiera colocar, porque me interesa más la conversación, voy a ser breve, y yo quisiera colocar entonces solamente 4 puntos. Eu vou colocar somente 4 pontos, que depois a gente faz uma conversação. Bien. Bueno, el primer punto tiene que ver con la importancia de que nos entendamos de que somos parte de la naturaleza como personas. Primeiro, entender que nós, como pessoas, somos parte da natureza. Nuestras comunidades y nuestra sociedad también son parte de la naturaleza y esa interacción es constitutiva de nosotros como seres humanos y como comunidades, y obviamente estamos profundamente conectados con la naturaleza. E nós, como comunidades e sociedades, também estamos conectados com a natureza. E essa é constitutiva. Y, por tanto, nós estamos parte integrante mesmo dela. Exacto. Ese va a ser el primer punto que voy a tratar. El segundo punto que quiero tratar es cómo reconfigurar el sistema económico que tenemos, y en particular estoy hablando de cómo vamos a salir o a avanzar más allá del capitalismo financiero, que es, digamos, el sistema económico imperante y hegemónico. E o segundo ponto é como que nós vamos reconfigurar ou reestabelecer um sistema econômico do capitalismo financeiro que hoje é hegemônico na sociedade humana. Bien, el tercer aspecto que quiero tratar es el de las relaciones de género. Las relaciones de género son constitutivas de la sociedad, de la interacción con la naturaleza, de los sistemas alimentarios mismos, y en ese sentido tienen un rol fundamental que también tendremos que reconfigurar para esta nueva sociedad que estamos buscando. O terceiro ponto são as questões de gênero. As questões de gênero são constitutivas, tanto em relação à natureza, como em relação à sociedade, como em relação à economia. E, portanto, é fundamental discuti-las, revê-las, para poder entender como é que nós vamos construir uma nova sociedade com base num novo modelo. Exacto, y el cuarto punto entonces será más cómo recuperar el espacio público, reconstruir el espacio público, cómo reconstruir, cómo profundizar la democracia, no solo en el marco nacional, sino quizás inventando nuevas instituciones y también reinventando la manera como ejercer soberanía popular a todos los niveles, local, nacional, subregional, pero sin duda también a nivel internacional. O quarto ponto é como reconstruir, repensar, reimaginar o espaço público, talvez criando novas instituições, talvez especialmente a partir do conceito de garantir que a democracia
se reflita na soberania popular, em todos os níveis, no nível local, no nível comunitário, no nível nacional e internacional. Quem sabe, talvez, criando toda uma nova grade de posibilidades. Ujú. Bien, entonces esas son las cuatro dimensiones que quiero tratar y antes de comenzar a tratar una por una, quería también decir que los derechos humanos y el abordaje de derechos humanos juega un rol central en la manera nueva como queremos abordar estas dimensiones. Y cuando explique cada una, voy a explicar por qué es así y por qué los derechos humanos tienen un rol en este momento central en esa tarea de superar las múltiples crisis y ser capaces de construir estas nuevas sociedades que estamos buscando. Essas são as 4 dimensões que eu quero trabalhar. E eu quero trabalhar também dentro de cada uma delas o papel que os direitos humanos têm na constituição de cada uma delas e como que influencia e a importância da relevância de garantir que os direitos humanos funcionem dentro de cada uma delas. Uh-huh. Bien, entonces empezamos con reconocer la dimensión de que somos parte de la naturaleza y estamos en una interacción íntima con la naturaleza. Nós começamos somos parte da natureza e que nós estamos numa relação íntima com a natureza de maneira que é interativa o tempo todo. Uh-huh. La historia de Occidente y sobre todo desde la Ilustración, desde el siglo XVIII y luego también con el ascenso del capitalismo, está muy basada en la idea de que la naturaleza está separada de la cultura, de la sociedad y que lo humano es distinto y separado de la naturaleza. O desenvolvimento humano, especialmente a partir do iluminismo do século XVIII e do aparecimento do capitalismo também, está profundamente influenciado pela visão de que a natureza é separada da sociedade. São duas coisas totalmente separadas. Y eso obviamente facilitó esa idea de que lo humano puede dominar la naturaleza, explotarla para beneficio, para extracción de bienes, para enriquecimiento y acumulación de riqueza. Bueno, ha llevado a la crisis ecológica de dimensiones geológicas que conocemos hoy. Isso levou à impressão que a natureza podia ser utilizada, usada, explorada para fazer dinheiro pela sociedade humana sem nenhum ônus. Isso levou a uma crise ambiental que nós estamos vivendo hoje, que é uma das coisas mais graves que estamos enfrentando. La crisis del coronavirus que estamos viviendo ahora es una crisis íntimamente relacionada con el tipo de sistema alimentario industrial que tenemos y con la destrucción de hábitats naturales y cómo todo este ciclo y sistema industrial de producción, de economía extractivista, ha hecho que este tipo de pandemias sean posibles. Entonces, esta crisis hoy de una escala inédita en la historia de la humanidad, porque nunca habíamos tenido una pandemia que afectara a todos los lugares de la Tierra al mismo tiempo, nos está entonces mostrando una manifestación extrema de este desarrollo. A crise que nós estamos vivendo, a pandemia que nós estamos vivendo, é um exemplo da crise ambiental que existe. Quer dizer, a destruição dos habitats é tão grande que permite que uma pandemia se espalhe por todo o mundo de uma maneira brutal. Bien, entonces
una tarea central para superar esta crisis ecológica muy profunda y que afecta el planeta mismo, tenemos entonces que recomponer esta relación social, colectiva que tenemos con la naturaleza y entendernos entonces como parte de la naturaleza, entender esa interdependencia que tenemos de la naturaleza y replantearnos entonces la manera como sociedad, como comunidad que queremos tener entonces con la naturaleza. Nessa crise ecológica, nós temos que acordar, nós temos que chegar e despertar para a realidade de que nós somos parte da natureza e que se nós queremos mudar essa realidade, nós vamos ter que encontrar novas maneiras de se integrar na natureza de forma a garantir uma harmonia com esse novo com o nosso espaço ambiental. Y ahí la alimentación juega un rol central porque como Flavio dice en uno de sus libros más importantes que ha escrito sobre el derecho humano a la alimentación, la alimentación nos conecta íntimamente con la naturaleza. Es quizás uno de los vínculos más tangibles que nos pone en esa relación tan compleja con la naturaleza. Y entonces la alimentación en ese sentido juega un rol central en empezar a que empecemos esa reconstitución o esa nueva manera de entender la relación con la naturaleza, y eso implica entonces una transformación profunda de los sistemas alimentarios, sobre todo de los sistemas alimentarios industriales, que son los que están, digamos, siendo parte y causa también de esta destrucción ecológica. Nesse processo, a alimentação é ponto central. A alimentação é dos vínculos mais tangíveis que existe entre a natureza e a sociedade humana. Por isso mesmo, nós vamos ter que ver de que maneira que nos alimentamos e de que forma isso implica em mudanças, tanto na sociedade como no meio ambiente, na maneira de tratar com o meio ambiente, nas relações que a gente vai ter com esse meio ambiente. Sí, y bueno, entonces seguramente esa transformación de los sistemas alimentarios, en este momento tenemos propuestas concretas, el movimiento de soberanía alimentaria, el movimiento de agroecología y toda la práctica agroecológica que está basada en saberes ancestrales, saberes comunitarios de interacción con la naturaleza, está basada en esos saberes, pero también está en diálogo con las ciencias y está tratando entonces de hacer esa recomposición de la relación con la naturaleza a través de la producción de alimentos, y está mostrando que es posible rehabilitar ecosistemas, es posible alimentar de manera sana a la población, y entonces es posible, si ponemos a la agroecología y toda su visión holística de reconfigurar relaciones sociales también, entonces de ahí vamos a poder transformar profundamente estos sistemas alimentarios. Existe processo de transformação profunda, onde existem opções alternativas. As opções alternativas são basicamente as defendidas pelo movimento da ecologia, pelo movimento da soberania alimentar, e com base em saberes tradicionais e ancestrais. Nós temos que encontrar como fazer novos vínculos para produzir uma natureza, uma relação com a natureza que seja saudável e que conduza, na realidade, a uma melhoria da qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, combata o problema ambiental. Sí, entonces, desde el punto de vista de derechos humanos, esta relación social con la naturaleza es algo que en el derecho
internacional y nacional de derechos humanos todavía no está tan claramente elaborado y protegido. Las luchas sociales por justicia climática, las luchas sociales por la tierra, por los derechos de los pueblos indígenas, nos han hecho ver que es en esa dirección que tenemos que caminar, y por eso estamos entonces ahorita en medio de un proceso de crear esa convergencia entre el derecho ambiental, que no reconoce derechos de titulares de derechos, siempre son, no se pueden reclamar directamente, es otra lógica la que tiene el derecho ambiental, y entonces de ponerlo, integrarlo con derechos humanos para que haya esa protección de la relación social que tienen las comunidades con la naturaleza. Do ponto de vista de direitos humanos, as relações sociais da sociedade com a natureza não estão regulamentadas. Não existem claras obrigações, direitos especificamente feitos da maneira que existe para os direitos humanos. E, mais recentemente, o enfrentamento de questões como, por exemplo, a questão das diretrizes dos recursos ambientais, a situação da Declaração dos Direitos dos Camponeses e a Declaração dos Povos Indígenas, nos apontou que é fundamental aproximar os dois marcos de direito, o marco de direitos humanos e o marco de direitos ambientais, de maneira que se possa ter clareza maior da forma de proteger as relações com o meio ambiente y fortalecer los derechos humanos. Bien, eso entonces es en lo que respecta a la dimensión que quería tratar sobre somos naturaleza. Paso entonces a la segunda dimensión que mencioné, que es la de transformar el sistema económico imperante, que es el capitalismo financiero. A primeira parte, onde ela falou sobre a questão da relação com o meio ambiente, com a natureza, e agora ela vai tratar da questão econômica, onde vai discutir como superar o capitalismo financeiro hegemônico. Bien, habíamos visto o había mencionado antes que este modelo extractivista de acumulación de riqueza que acapara recursos, bueno, es un modelo económico de escala global hoy. Las grandes masas de capital que han sido creadas, digamos, desde los años 70 con la privatización, sobre todo de las jubilaciones de los trabajadores que se cambió el sistema de pensiones, y entonces los mercados de capitales a nivel mundial aumentaron masivamente y están entonces obviamente en búsqueda de lucro, y tienen entonces que estar operando continuamente. Esto creó una presión sobre los bienes naturales muy fuertes, pero también sobre los servicios públicos para que fueran privatizados y para que se pusieran a funcionar en la lógica del lucro de la renta financiera. Na realidade, o modelo que está em um modelo extrativista, de acaparamento de riquezas, que se transformou cada vez mais global a partir da década de 70, quando houve um grande momento de redução do tamanho do Estado e redução de desemprego muito forte. E, além disso, com a privatização da utilização da pensão de aposentadoria, o que liberou capital, uma enorme quantidade de capital para compras de bens naturais e de serviços que passaram a ser também feitos pelo setor privado.
Entonces, obviamente... Pedro, eu posso complementar uma questão de Flávio. Meu nome é Pedro, eu sou do grupo e sou da universidade. Não sei como é, eu cheguei um pouco, uns 5 minutos atrás, não vi o início, mas eu queria fazer uma colocação nessas duas últimas falas, da Sofia e do Flávio. Eu não sei, dentro desse contexto, se é possível ou deixa para depois. Pode falar, por mim, por favor. O que você acha? Veja, nessa perspectiva do capital, do agronegócio, e do que o Flávio estava falando dos anos 70, quanto avançou nessa perspectiva, né, no momento de enfraquecimento da população, me assustou ao depoimento da ministra da Agricultura brasileira. Foi, de todos os ministros que estão no momento, foi o único que falou positivo, que esse vai ser o grande momento do avanço do capital na questão do agronegócio. Eu fiquei assustado porque todos os outros ministérios estão falando de uma pandemia e de uma dificuldade para as próximas décadas. A ministra da Agricultura falou que não. Esse é um grande momento do avanço, né, das grandes indústrias e do grande agronegócio se estabelecer, a superar, para oferecer mais alimentos, e, ao mesmo tempo, a gente está vendo denúncias seguidas de destruição de floresta, né, com destruição e avanço no momento, no sentido do agronegócio e em complementação da extração mineral. Ou seja, uma crise lá dos anos 70 e agora uma crise que vem fruto da questão biológica e tudo do vírus, mas que, na verdade, eu acho que a condição de pobreza e dificuldade do campesinato, eu acho que para me preocupa é o avanço do agronegócio e a destruição da floresta para, assim, consolidar o país como um grande, um poderoso nessa área. Inclusive, nesse discurso da ministra, foi firmada, inclusive, a ampliação, no momento, de soja e mais alguns outros produtos para a China e para os Estados Unidos. Ou seja, a população vai dar muito mais para mim do que antes. Eu acho que essa crise veio a favorecer esses grupos. Eu queria ouvir Sofia falar sobre essa questão. Sí, sí, sin duda, lo que estamos observando en este momento es que en medio de la crisis, por ejemplo, varios países han suspendido, por ejemplo, las normas de licencia ambiental de proyectos de minería o de proyectos de petróleo. Y lo están haciendo obviamente porque dicen hay crisis económica, tenemos que acelerar estos proyectos, es necesario para la economía. Se han aprovechado también mucho de la imposibilidad de manifestarse, de movilizarse en el espacio público, en la calle, de protestar. Eso también es muy claro que está sucediendo. La crisis también, el confinamiento ha hecho que, por ejemplo, las grandes empresas, los grandes monopolios de las plataformas digitales, Amazon, Google, han ganado astronómicamente por ventas online. Por ejemplo, las ventas online han aumentado en todas partes del mundo, justo en el sector de alimentos. Los supermercados, los grandes supermercados incluso tienen dificultad de adaptarse al nuevo pedido online. Entonces, la
la crisis sin duda está siendo bastante beneficiosa para el agronegocio, que yo pienso que el agronegocio es un modelo que también sabe que tiene crisis, sabe que la fuerza del movimiento que demanda justicia climática es cada vez mayor y que el agronegocio claramente ha sido identificado como uno de los más destructores del clima, porque genera mucha emisión de gases de efecto invernadero por la destrucción de la floresta, por el uso de pesticidas, bueno, por toda una serie de prácticas. Y entonces están buscando una manera de cosmética, pero también de encontrar nuevos mercados, nuevas formas de hacer el negocio, de pretender que están resolviendo los serios problemas de los que cada vez la población tiene más conciencia, pero sin duda están aprovechando sobre todo el confinamiento y la falta de movilización y de espacio de protesta que hay para continuar protegiendo sus intereses. Deixa-me dizer uma cosita. Eu vou dizer só uma coisa. Eu acho que é melhor a Sofia falar sem tradução, porque ela está falando espanhol bem devagar e eu acho que é incompreensível. Concordam? Bueno, eu posso falar meu portunhol, que não é muito bom, mas quizá dá para a gente para compreender meu portunhol. Todo mundo não fala muito bem. Todos concordaram. Ok. Tá bom. Então. Sim, bom. Então, eu acho que vai ser muito complicado ter a transformação do sistema alimentário se as estruturas econômicas que favorecem a um agronegócio, favorecem a superexploração do trabalho camponês, do trabalho das mulheres, dos trabalhadores. É muito complicado a transformação do sistema alimentário com acaparamento da terra, das águas, das florestas. Não vai ser possível. E como eu falava, o capital financeiro é hoje que determina o uso dos bens naturais. Não é mais a Monsanto mesma, por exemplo. A Monsanto está controlada por fundos financeiros como, por exemplo, o BlackRock. Eu não sei se vocês conhecem o BlackRock. Conhecem? O BlackRock é um fundo financeiro. Eles administram o capital de fundos de pensões, de super ricos, de muitos outros capitalistas, por dizer assim. Mas hoje, por exemplo, BlackRock controla porcentagens, por exemplo, de 10% das ações de Monsanto, de Bayer, de Syngenta, do agronegócio. Então, não é mais o agronegócio mesmo, mas, por exemplo, atores como BlackRock, os que realmente estão controlando a política dessas empresas, não? Então, e este sistema financeiro global, eu estava falando que tuvo um impulso muito grande nos anos 70 com a privatização da Previdência Social e depois com a completa desregulação do setor financeiro. Então, hoje, vocês têm ouvido falar dos paraísos fiscais, vocês falam em português, Bermudas, Cayman, las Ilhas de Caimán, Panamá, Londra, e estes paraísos fiscais, vocês sabem que estas empresas transnacionais levam os lucros a paraísos fiscais para não ter que pagar impostos.
E hay todo un tráfico, si vocês quieren, ilícito de flujos financieros que no están tallados, no pagan impuestos, y entonces los estados cada vez tienen menos recursos para servicios públicos, para política pública. Entonces, este es un problema estructural muy grande. E agora empieza a haver movimentos ciudadanos de, por exemplo, de controlar esses fluxos financeiros, de fechar os paraísos fiscais e de re-regular o setor financeiro. Acho que se nós imaginarmos a alimentação não como uma mercadoria, mas como um direito, como um bem público, se vocês querem, os sistemas alimentários são bens públicos, são bens comuns, se vocês querem. Então, temos que entender que, por exemplo, o sistema, se não é uma mercadoria, temos que entender que não pode ser regulado só por el mercado livre. La cuestión de alimentos, más se necesita regulación social, como por ejemplo programas públicos de alimentación escolar, programas públicos de alimentación, por ejemplo, en los hospitales, en las clínicas, sería muy importante. También eso, compras públicas de alimentos, fortalecimiento de la agricultura familiar camponesa. Pero más también la estructura de la propiedad de la tierra. No puede ser que los latifundios, que la propiedad privada, controlada por fondos financieros como por ejemplo en Nueva York, en Londres, sean quienes decidan sobre el uso de la tierra, que es un bien fundamental para sistemas alimentarios saudáveis y sostenibles. E assim também, não só com a alimentação, mas se vocês falam sobre todo o tema da saúde, da educação, da moradia, porque, por exemplo, este fundo BlackRock controla também, por exemplo, grandes, aqui no Berlim, na Alemanha, mais de 300.000 departamentos, moradias, em uma cidade como Berlim. Então, moradia también viró una mercadería más, cada vez a resistencia de la población contra esto aumenta. Bueno, tercera dimensión que yo falaba es la dimensión de las relaciones de género. Las relaciones de género son centrales en la constitución, por ejemplo, de los sistemas alimentarios. La división que el capitalismo creó de la esfera de la producción, dominada por los hombres, donde los hombres tienen un salario, etcétera, etcétera, y de la esfera de la reproducción o de los cuidados, donde las mujeres son explotadas, donde son ellas las que tienen que cuidar, cocinar, cuidar a los idosos, cuidar a las crianzas. Mas no tienen remuneración, no tienen reconocimiento. Esa división de género del trabajo es muy complicada, es también una base del capitalismo mismo y también entonces está a base de los sistemas alimentarios industriales que hoy tenemos. La violencia contra las mujeres también, si ustedes hablan con las trabajadoras por ejemplo, de la caña de azúcar o trabajadores del sector de la palma aceitera, es una característica estructural de este tipo de producción y por tanto es un problema muy grave. Si no resolvemos el tema de unas relaciones de género justas en el sistema alimentario mismo, si no, por ejemplo, si la sociedad no reconoce la importancia del trabajo de los cuidados, si no da espacio para que la gente pueda, por ejemplo, cocinar ela misma o cocinar de manera comunitaria. Para eso, você precisa tiempo, precisa culturalmente rescatar las tradiciones culinarias, necesita esa relación con la naturaleza de su entorno, etc. Mas para eso
se necessita tempo, como eu falava, e agora temos um sistema onde a superexploração do trabalho faz impossível que a gente dedique tempo a cozinhar, a cuidar da família, e esse trabalho está posto unicamente em as mulheres, o qual não é justo. Precisamos uma redistribuição do trabalho dos cuidados. Os homens também têm que fazer parte do trabalho de cuidados, têm que saber cozinhar muito bem, têm que cuidar das crianças, etc. Então, precisamos também uma reconfiguração das relações de gênero. Para finalmente, então, falamos do espaço público, de reconstituir este espaço público. Os conselhos alimentares que vocês têm aí no Brasil são, acho que, um dos exemplos a nível mundial mais interessantes de como democratizar a toma de decisões sobre a alimentação. É um ponto muito, muito importante, essa democratização da toma de decisões. Os conselhos alimentares, mas, bom, tem que ser da sociedade toda mesma, e de começar a experimentar com formas de exercer a soberania popular a nível local, nacional, subregional, que tem que fortalecer-se para que podamos ter um controle muito mais grande da toma de decisões, mas também para terminar com a discriminação de muitos grupos que não han tenido direito de libre determinação em seus territórios. Isto acho que também é um tema muito, muito importante. Então, eu fico aqui para que mais agora podamos ter uma conversa e uma discussão. Muito obrigada. Bom, gente, agora nós temos perguntas. Quem quiser se dirigir, ou escreva no espaço do chat. Boa tarde, gostaria de me inscrever, se possível. O senhor pode falar direto. Pode? Peço licença. Eu sou Marta Almeida, peço licença aqui à minha ancestralidade, aos mais velhos e aos mais novos. Né? Sou equere da nação Nagovodum, sou da segurança alimentar do estado de Pernambuco, representando os povos, comunidades tradicionais. Né? E aí, nesse momento, a indagação é como fazer um enfrentamento, né? Nesse momento que o capital, que o racismo, que o neoliberalismo faz frente, principalmente aos povos. A gente viu aí ontem a questão do saneamento, tudo que nos é caro, né? A privatização da água, o saneamento. Então, nós estamos vivendo aí um enfrentamento ao neoliberalismo, ao capitalismo e nenhum respeito aos povos e comunidades tradicionais. A gente já está vivendo em tempos difíceis, a gente está vendo aí o desmatamento do Amazonas, a gente está vendo aí o acocho para cima das comunidades rurais, nós estamos vendo os terreiros sendo invadidos, os quilombos sendo invadidos, a gente está vendo a destruição das políticas de saúde e de proteção social, né? E aí a gente se pergunta, qual é a estratégia? Inclusive, para que a gente possa ter a soberania alimentar. E não é a comida pela comida, porque a comida para nós ela é sagrada. A gente está falando de um alimento sagrado, que para nós, povos de tradição, né, até o plantar é diferenciado. A gente está falando de uma água que cura, a gente está falando de um inhame, de uma macaxeira, a gente está falando de símbolos de resistência para nós. Então, como é que nós vamos poder manter frente, né, à destruição do capital, ao Estado mínimo, né, ao fascismo, ao nazismo, que está sendo posto, né, por esse capital, que está invadindo não só o Brasil, mas a América Latina, né, e tem o braço dos Estados Unidos,
né, que é de aniquilar. E o povo não está aguentando, nosso povo está indo para as ruas, porque a gente é filho de Zumbi Dandara, e a gente não vai resistir. Quem veio dos tombeiros, não vai ser agora que a gente vai baixar a cabeça. Né? Mais do que nunca a gente precisa lutar, e lutar por essa soberania dos povos, lutar por essa soberania alimentar. Então, trazer esse outro olhar sobre essa segurança alimentar, sobre essa política, sobre os povos que também incidem e que ainda está na invisibilidade e que precisa ter vez e voz. É uma antologia, chega, né, de semente transgênica, chega de alimento com agrotóxico, chega de alimento com muito sódio, nós somos uma população doente, com a água ruim, com um alimento que nos adoece, somos hipertensos, diabéticos, e nós não queremos morrer. A gente precisa viver porque as vidas negras importam. Axé, muito obrigada, e vamos que vamos, porque juntos somos fortes, separado foi golpe. Obrigado, Marta. Obrigada. Gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Comentar? No, destacar quizás el tema del racismo, ¿no? Evidentemente es una cosa que tampoco hemos hasta ahora integrar de manera más fuerte, ¿no? En nuestras luchas, y es absolutamente central hacerlo. La discriminación por causa de origen étnico, de raza, porque si los nuevos sistemas alimentarios que tenemos que crear necesitan de la sabiduría de esos pueblos, sabiduría ancestral, y de que no sean, digamos, todos los sistemas de superexploración continúen, sino justamente se basen en el respeto y la dignidad a grupos como que tradicionalmente han sido, bueno, víctimas de esclavización, de despojo, todos los pueblos indígenas de las Américas y todo eso. Entonces, entender esas luchas conjuntas no es solo alimentos, ¿no? Es una visión mucho más holística de las luchas que tenemos que tener ahora. Sí, gracias. Mais alguém tem alguma pergunta a fazer, colocar, um ponto a colocar? Nossa, que timidez que está hoje. Eu queria colocar uma pergunta para a Sofia. A Gisele tem uma pergunta aqui, então deixa eu fazer a Gisele primeiro. Sofia, na sua opinião, temos condições de convocar a continuidade ou início da transição agroecológica em um cenário político como o que estamos vivendo no Brasil, com o governo de bolsonaristas? Sí, bueno, es una pregunta muy complicada. Eu acho que, se, por exemplo, eu he visto en las redes sociales cómo los movimientos de agroecología, por ejemplo, están resistiendo y están ahora en medio de la crisis de la pandemia, garantizando que o alimento sano sea pegado y llevado a ciudades para el pueblo que perdió su ingreso y que tiene problemas de fome ahora, ¿no? Y está aconteciendo no solo no Brasil, también acontece, por ejemplo, en Colombia, acontece en Costa Rica, tenemos muchos ejemplos. Entonces, yo acho que esto es muy importante para la lucha, es muy importante también. Acho que hay todo un cambio de imaginario relacionado con la alimentación. Acho que nuestros parceiros de las redes de agroecologia a nível mundial, eles falam para nós
que a demanda dos consumidores do produto agroecológico ha aumentado muito em muitos países. Então, eu acho que é o contraditório, não? Aí, por um lado, uma situação muito complicada de um governo como no Brasil, que está desmantelando a política pública de proteção justa do sistema alimentário público, se vocês querem, da agricultura familiar camponesa, agroecologia, mas, ao mesmo tempo, a sociedade começa a ter muito maior consciência e valoração. Acho que estão criando novos vínculos, mas ainda são muito fracos para desafiar a quem agora detenta no poder. Mas acho que é muito importante continuar essa construção em resistência e acho que chegará o momento de redemocratizar aos poderes, como por exemplo no Brasil. E como é que você vê, já engatilhando a pergunta que eu ia fazer, o papel dos direitos humanos especificamente nessa luta, entende? Porque é uma luta pioneira, geralmente é uma luta de ponta, né? Uma luta de defesa de mínimos, mas não só de mínimos, de máximos também ao mesmo tempo. Como é que ela se encaixa num processo de transformação? Quer dizer, a luta pelos direitos humanos, a consolidação dos mesmos e a transformação da sociedade. Eu acho que os direitos humanos também são parte mesma de um processo de cambio e de transformação, não? Eu acho que nós precisamos aprofundizar a luta dos direitos humanos, não? Porque, por exemplo, o que falaste de uma luta de mínimos. Eu acho que, por exemplo, agora, como movimento de direitos humanos, é muito importante que falemos da importância dos direitos humanos de reformar o sistema econômico, as estruturas econômicas do sistema. Acho que aí não falamos mais de mínimos, estamos falando de como reconstituir o sistema mesmo, para que seja possível uma vida digna, não? Trabalho digno, alimentação. Então, acho que os últimos 5 anos, esta conversação, acho que ha avançado. Não era possível antes, mas, por exemplo, para poner um exemplo, o movimento de direitos humanos é diverso, você tem muita coisa aí adentro, mas acho que mesmo grandes organizações agora, como a Anistia Internacional, empiezam a sentir a pressão de mover para lá. A oficina da alta comissionada mesmo, não? Eu he estado em palestras com representantes do sistema de Nações Unidas. Eles falam também de capitalismo, por exemplo, agora, não? Então, acho que sim, há um processo de profundização a dimensão emancipatória dos direitos humanos. Não em todos os lugares, não em todos os lugares, há muita organização ainda trabalhando, por exemplo, todo o tema de responsabilidade de business e direitos humanos, não? De empresas e direitos humanos, e todo em um patamar muito de legitimação das empresas mesmas, mas sem questionar o modelo. Então, acho que sim é o momento para os direitos humanos de mostrar como questionar o modelo mesmo, como são capazes de construir propostas para construir outro modelo que seja basado nos direitos humanos. Então, aí acho que está o desafio central. E outro ponto que eu colocava é a questão, por exemplo, de relação com a natureza. Ainda os direitos humanos ainda estão aprendendo muito disso, como articular uma visão de direitos humanos em meio da crise ecológica. Acho que também é um terreno onde os direitos humanos agora
Tiene muito que aportar, mas está em construção, não estava lá, não? Tem que ter na construção. Então, assim veo. Interessante. Só completando o teu pensamento. Eu acho que quando você fala de avançar a questão dos direitos numa nova sociedade, nós estamos falando em reconstruir relações de poder dentro da nova sociedade. Ou seja, relançar padrões de poder. O que é aceitável, o que não é aceitável. Não mais que só detalhes como o alimento, a saúde e tudo. A alocação de poder mesmo. Qual é a voz de cada um nesse processo? Eu acho que discutir democracia e direitos humanos. Alguém mais quer falar? Professor, a gente tem um comentário aqui de Camila. Então, Ela está pedindo, poderia falar sobre esse aspecto do incentivo político da transição agroecológica, dos movimentos que trazem visibilidade às questões de gênero e raciais, considerando o aspecto das políticas públicas, levando em conta a luta na exigência de direitos, que apoiam, de certa forma, essas transições, como, por exemplo, aqui o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas sei que devem haver outras iniciativas, sendo políticas públicas ou não. algum comentário? Sim, acho que eu concordo, não? A transição agroecológica sem a dimensão de gênero, sem dimensão racial, não é transição agroecológica, não? São as populações indígenas, as populações pretas em muitos países da América Latina são as mais afetadas por a malnutrição, por a fome, etc. Então, elas têm que ser priorizadas, por exemplo, não? Bom, falei também muito das relações de gênero, mas sim, as políticas públicas jogam um papel central na transição agroecológica. E aí está, e os programas de alimentação escolar também são, acho que um sítio muito importante de luta, porque também é o futuro, não? São as gerações futuras, são as crianças as que vão acho que está em suas mãos reconstrução de as sociedades, assim como estamos agora falando. Então, acho que toda a questão de alimentação e crianças é um tema que também acho que nós deveríamos priorizar, é muito, muito importante. Mais algum comentário? Tem o de Gisele, professor. Vai em frente, Natália. Gisele está aqui questionando, Sofia, será que não é importante que a gente comece a discutir, diante do desmonte dos mecanismos que conhecíamos de controle social, uma inovação na forma de participação social, incluindo juventude e mecanismos de comunicação e mobilização jovem, como internet, redes sociais? Ou será que isso seria nos submetermos aos meios do capital? É uma pergunta muito difícil, muito complicada. Acho que concordo a importância da inovação em formas de participação social. Acho que é um dos campos mais importantes onde precisamos de inovação, não só participação social, mas também de inovação em as formas de resolver conflitos sociais. Acho que temos conflitos sociais muito grandes, conflitos ambientais, conflitos realmente muito fortes, não?
E não, ainda não, as sociedades não estão dando conta, não, de como resolver os conflitos sociais. Então, acho que aí é um campo muito importante de inovação onde precisamos trabalhar muito. Agora, a comunicação da juventude, a internet e as redes sociais. Bom, falávamos que na pandemia há uma profundização gigantesca do uso de Zoom, de meios digitais, de comunicação, etc. Bom, há uma reflexão que fala que é uma experiência de novas formas de organização da juventude, o movimento ambiental de jovens usa muito a internet, as redes sociais, movimentos descentralizados, não? Para organizar, por exemplo, todas as mobilizações ambientais do ano passado, mas não só ambientales, em países como Chile, como Colômbia, por exemplo, as redes sociais jogaram um papel fundamental em uma mobilização muito forte que havia nas ruas. Vocês lembram, em finais do ano passado, foi uma mobilização muito, muito forte e os jovens, estudantes, redes sociais jogavam um rol central nisso. Mas agora, com a pandemia, as redes sociais, das redes de comunicação digital, agora temos experiências muito ambivalentes, porque é o controle dos monopólios que controlam as plataformas digitais ha aumentado, não? Então, por exemplo, e penetrou muito fortemente o espaço, por exemplo, de educação, não? Então, agora, una reflexión de movimientos, en los movimientos sociales, si no será que con uso de esta tecnología digital y plataformas de comunicación estamos creando, abriendo nuevos mercados, nuevos espacios para estas empresas de comunicación para penetrar y socavar, por ejemplo, formas públicas de, por ejemplo, de educação, ou se vocês querem também de saúde mesma, não? Por exemplo, agora, para controlar a pandemia, há muita questão também digital de traçar el contágio, etc., ¿no? Então, são reflexões muito profundas que eu não tenho resposta, temos que continuar a reflexão crítica, construção coletiva de entendimento dessa questão. Eu acho que também é muito importante criar uma agenda de democratização das tecnologias digitais, não? De criar uma agenda de exigir política pública de la infraestrutura digital, não? Para garantir nossos direitos, não só a privacidade, é importante a privacidade e os dados, mas também direitos coletivos econômicos que se derivam do uso de informações e de dados, não? Então, ter esse entendimento de direitos econômicos coletivos dos dados, por exemplo, em sistemas alimentários, ou em a saúde, ou em educação, é muito importante sair do patamar somente de direitos individuais à privacidade. Não, se o uso dos dados, se o uso da informação será importante economicamente, então nós queremos ter direito a usar isso. Mas essa discussão ainda está muito a comienzo, ¿no? Agora nós temos uma pergunta aqui da Maria, um comentário da Marta, né? Eu acho que muito bom. E fala quem de fato tem direito, quem exerce esse direito. Ainda somos muitos na invisibilidade da pobreza, a fome tem cor e gênero. Na realidade, é uma constatação profunda. É que eu gostaria de complementar o que ela falou, porque, na realidade, o que nós vemos no Brasil é que existe um discurso de direitos humanos.
existe uma incorporação de direitos humanos na legislação, mas efetivamente, no sentido de incorporação disso na vida social, na vida real, tem sido muito pouco que tem se incorporado efetivamente. Lógico, tem conquista na questão democrática, na questão de algumas coisas, mas o detalhe que é importantíssimo, na questão de raça, na questão de acesso a recursos financeiros e tudo mais, a falta de democracia total, fosso que existe entre os ricos é de uma maneira tão grande, que não há como as pessoas assumirem seu papel como sujeito de direito. Elas não conseguem assumir seu papel de sujeito de direito. Você poderia comentar isso? Sim, então, bom, eu concordo, não, acho que é um processo, direitos humanos não é um discurso, não, é um exercício de poder, não? Então é muito importante também de ter em conta factores históricos, por exemplo, ¿no? de exclusión, de opresión histórica, invisibilización, ¿no? Me parece que esa dimensión de rehabilitación, de remedio histórico, acho que es también muito importante en nuestra discusión ahora, ¿no? Porque justamente sectores oprimidos por cuestión de raza, de origen, de género, han sido excluidos de tener derechos, se ha impedido que ejerzan sus derechos. Entonces, es una cuestión también histórica, ¿no? Y en ese sentido, no es abstracto, sino también hay que tener en cuenta cómo reparar, cómo hacer reparación de un proceso de exclusión histórica. Natália, mais algum comentário? É Pedro falando. Nesse comentário que vocês terminaram agora e que foi uma observação, essa perspectiva da pobreza e da fome, né, nessa invisibilidade, isso me remete muito ao professor Josué de Castro, lá para os anos 30. É interessante, porque nessa modelagem que vem com o agronegócio, toda essa parafernália de produtos que servem para alimentação, o contexto, esse contexto deveria ser discutido numa profundidade, inclusive a obesidade como um aspecto da fome, ou seja, que a palavra fome, ela, no contexto da formação dos profissionais, aí eu quero resgatar um pouco o nosso papel como profissional, né? Nessa perspectiva, no momento, eu vejo vários comentários e até programas. Eu vi uma live que era sobre o aumento de 2,5 kg durante a pandemia, em média, da população, né? Com que acesso a alimentos, e não era só em ambientes classe média, ou seja, até aparentemente no lado de acesso, essa e a questão da fome e da pobreza, ela está presente, ou seja, como é que a gente passa a discutir dentro da questão universal do direito, né? Qual é a questão central do que Marta, ou do que Sofia estava como tema, que é a questão, o que é alimentação saudável, né? Essa é uma questão que vai
ela é fundamental, está lá na escola, na hora da alimentação da criança, do jovem, do adolescente e do adulto e dentro da universidade. O que é que a gente tem esse fundamento do que é a alimentação saudável? Porque hoje, inclusive, a questão da fome, o excesso de peso e a obesidade é um reflexo da fome. Então, são coisas extremamente, né? Como você aprofundar isso, né, dentro do contexto do direito humano? Sofia, Desculpe, eu não estou excluindo que não tem fome e não tem nutrição, não é isso. É a acidemia, ou seja, a combinação da desnutrição com a obesidade, com a alteração do ambiente. Ou seja, é esse novo contexto que é mais complexo do que simplesmente uma questão de um lado ou uma questão do outro lado. Sí, sin duda, concuerdo completamente que a questão não é mais agora o único problema da fome, não é mais a questão, não? Sim, é uma questão muito mais complexa de não ter fome porque tem acesso a alimentos, mas são alimentos que são causas das doenças, não? Então, é uma situação muito mais complexa que tem que ver com estes determinantes estruturais que falávamos antes, não? A destruição ecológica, o modelo industrial homogêneo de produção de alimentos, esta produção mesma é a que causa as doenças, não? As enfermidades como bom, Flávio conhece muito melhor que eu toda esta temática de quais são causantes da obesidade, causantes da diabetes, de formas de câncer, etc. Não? Então, se torna muito mais complexo agora. E também a transição, como que vamos a sair deste sistema, não? É muito complexo. Na FIAN empezamos a, por exemplo, mirar um pouco em detalhe, bom, como é que a gente faz para parar todo o tema de agrotóxicos, não? E empezamos a recopilar informação em diferentes países, como parar agrotóxicos, como proibir agrotóxicos, como diminuir, não? É muito complicado. E isso é somente uma questão, agrotóxicos, não? Mas como você faz para transformar todo o sistema? É bastante complicado. Não podemos transformar de um momento para outro, ou seja, uma transição. E como organizar essa transição, não? Então, esses são os desafios que temos agora na frente, não? Verdade. Nós temos uma questão que é tão séria ou mais séria do que isso, né? Quando você fala da relação entre a natureza e o ser humano, se você olhar a natureza hoje com a qual nós trabalhamos na agricultura, ela é uma natureza totalmente diferente da que nos criou como ser humano há 1 milhão de anos atrás, ou 200 mil anos atrás. A quantidade de nutrientes que tem nesse solo, a qualidade dos alimentos que é produzido, não aporta os nutrientes que são necessários para o metabolismo normal das pessoas. Então, falta cálcio, falta zinco, falta magnésio, e às vezes sobe e fazem um mal doido, como os próprios agrotóxicos que estão dentro desse alimento. Essa combinação gera situação dentro do corpo humano que é uma situação de enfermidade. Então, nós estamos falando de uma desnutrição, novas formas de desnutrição, novas formas de má nutrição, que levam a doenças que antes não existiam. Hoje passam a ser prevalentes em grandes quantidades. Existem suspeitas fortíssimas de que
demência, Alzheimer, Parkinson, são doenças causadas por problemas alimentares que levam a esse tipo de processos inflamatórios e destruição de tecidos. Entende? Então, para pensar uma nova realidade, uma nova sociedade, a gente tem que pensar muito além do que está vivendo. Eu acho que é reinventar mesmo. Você tem que pensar sobre o que significa você viver sem agrotóxico hoje. Quando 99% da comida do gado hoje é soja transgênica, milho transgênico, que tem agrotóxico dentro. Então, como fazer essa transição exatamente? Quer dizer, na realidade, os seres humanos já estão fazendo alguma transição ao estabelecer demanda sobre produtos que são diferentes para a agricultura produzir. A questão é se os alimentos que estão sendo solicitados e demandados são realmente os alimentos que a gente precisa. Mudou tanto a natureza que talvez as pessoas não tenham noção do que estão comendo quando estão comendo alimentos que estão na natureza do jeito que eles pensam em produzir. Eu acho que é um debate que a gente tem que fazer, um outro debate que a gente tem que fazer, que é sobre a qualidade dos alimentos, exatamente. O que é comida de verdade na realidade? El cambio climático mismo, ¿no? Acho que a diferente concentración de gases atmósfera, por ejemplo, también está causando interferencia, ¿no? Con la calidad nutricional. Eso falou el último relatorio de o panel de expertos del clima, ¿no? Entonces, imagínense a dimensão do problema, ¿no? Sim. E nessa perspectiva é interessante, eu estou vendo o que Marta está escrevendo, e dentro dessa colocação que Sofia e Flávio colocaram agora, e os demais, o que essa pandemia transpareceu para nós a uma questão fundamental, que é a água, que está dentro dessa perspectiva que está falando ou seja, da questão climática, da questão ambiental, ou seja, a questão da água vai da questão da infraestrutura do centro urbano, na questão do campo para a agricultura, na questão do planeta, ou seja, e dentro porque nós estamos no curso de nutrição, né? Eu curso de nutrição e agora, vendo a pandemia, eu estou achando que uma das aulas a gente vai ter, claro que a gente tem temáticas amplas para discutir, mas uma questão fundamental que transita do privado ao público, do direito, da ecologia ao meio ambiente, a forma de ver o mundo, e a água transita, né, passa a ser como um alimento, um outro belo exemplo de todas essas questões que nós estamos discutindo como direito e como ter o acesso adequado, né? Em termos de uma água que leve à questão da saúde e da alimentação saudável. Marta, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Você colocou uma lista de pontos aí. Eu gostaria de fazer uma síntese desses pontos. Flávio, ¿hasta qué hora vamos? Mais 5 minutos. Ok. Porque Natália também tem uma pergunta, não? Então, Natália, levanta aí. Sofia, com relação
que tem a notícia dos gafanhotos, né? Não, não, Aqui, não conheço. Gafanhotos, Flávio? O que é gafanhotos? eita, eu não sei em Grasshoppers. espanhol como é que fala. Grasshoppers? Ah, ok. Uhum. Já chegou aqui no meu município, é um município no interior do estado de Pernambuco, na região Nordeste. E os agricultores estão preocupados com isso, que está afetando a plantação deles. Hoje eles tiraram as fotos e tem bastante, são os gafanhotos grandes. E aí, eu queria saber se existe alguma solução que não seja a aplicação de veneno, já que, assim, isso vai afetar diretamente a alimentação saudável. Sim, bom, infelizmente bom, eu sou de pessoa de direitos humanos, não conosco questão de agronomia e de o controle biológico de plagas, né? O que eu entendo da agroecologia é, bom, a plaga, obviamente, é uma expressão de um desequilíbrio ecológico, né? Então, o que entendo que a agroecologia faz é encontrar, obviamente, como restabelecer um equilíbrio que permita controlar a plaga. Mas, em o caso dos gafanhotos, que o que precisa fazer, infelizmente, eu não posso responder. Ah, certo, obrigada. Gente, nós chegamos às 3h20, está na hora da gente fechar o debate. Eu gostaria de agradecer a Sofia pela brilhante palestra, interessantíssima. Não, muito obrigada por vocês. Eu fiquei com ganas de conhecer a vocês, de ver a câmera, mas não foi possível. Mas a próxima vez, quizás. E da próxima vez é só em português, viu? Fica mais fácil para todo mundo. Isso. Tá, gente, muito obrigado. Não, muito obrigada a todas, Natália, Marta, Pedro, muito prazer estar aqui com vocês. Não A gente aqui agradece por esse momento, viu? Foi muito rico para nós. Foi riquíssimo. Com certeza. Fico feliz, fico feliz. O nosso povo, para as bases, né? Para os guetos, para a favela, para os quilombos, para os terreiros, para nosso povo a gente ter, né? A soberania alimentar. E aí eu digo a vocês, ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro saiu do cativeiro de lá cantou. Negro ecoou o canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou, e de vento e paz e guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor, oh, 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 ecoa noite e dia, és o vencedor, mas que alegria, o canto do povo trabalhador que somos nós, povo. Nós é que sabemos a labuta, nós é que sabemos o valor da alimentação, da soberania dos povos, nós é que estamos na frente de batalha, porque somos juntos, somos povo que não vamos nos render ao capital estrangeiro. Nós somos mulheres e homens de fibras e guerreiros. Muito obrigada, professora, por esse momento, por essa tarde maravilhosa, né? Uma tarde de axé. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada pela canção. Gostei muito. Marta, muito obrigada pela canção. Arrasou, Marta. Gente, bom, Flávio, muito obrigada. Obrigado a vocês. Prazer, gostei muitíssimo. Muito obrigada. Bueno. Todos e todas. Obrigado, Sofia. Não esqueça de confirmar a presença, né? Para poder receber o certificado também. Isso, gente, o link foi passado. Ok. Tá, bom. Bueno, abraço, boa noite. Obrigada. Boa noite.